Viva, sejam bem-vindos à Noite Eleitoral do Público. Eu sou o Ruben Martins e comigo a diretora adjunta do jornal, Sónia Sapaz. Viva, Sónia. Olá. Sónia, estamos em cima, pouco depois das 8 da noite, a falar sobre os primeiros resultados destas sondagens que já conhecemos e também alguns resultados, efetivamente, em urna. E o que vemos é uma vitória clara da Aliança Democrática. Sem surpresa esta vitória. Não, surpresa nenhuma. Acho eu, todas as sondagens apontavam neste sentido, ou quase todas, antes das eleições. E as projeções também, portanto, a surpresa da noite não será certamente essa. Para mim seria surpresa essa se a AD tivesse uma maioria absoluta, enfim. Que não tem, não há nenhuma sondagem que o indique. Não está em nenhum cenário também. Mesmo com a IEL é difícil, pode haver ali, há uma delas que dá ali no limiar dos 42, mas sendo dois partidos é um bocadinho difícil ainda. O que as sondagens mostram é que há uma possibilidade de termos um segundo maior partido novo. Neste caso, chega a ultrapassar o Partido Socialista. O que as sondagens mostram é que Pedro Nuno Santos, a partir de hoje, vai ter uma dificuldade muito grande em manter-se à frente do partido, mesmo apesar de termos eleições autárquicas. Precisamente por isso, porque o Chega está a morder-lhe os calcanhares, está em muitos já, ia falar já de resultados oficiais em muitos distritos à frente do PS. Eu estive a ver mesmo antes de entrarmos, nós temos o Chega em segundo em Viana, em Lisboa, em Braga, em Viseu, em Santarém, em Leiria, em Porto Alegre e em Évora. E ainda temos em primeiro em Faro. Portanto, o PS em todos estes distritos passa para terceiro lugar, à exceção de Porto Alegre, Évora e Beja, que fica em primeiro. Portanto, nesse caso é a AD que fica em terceiro. Eu lembro-me nas últimas eleições estarmos sempre a discutir a possibilidade ou não de o Chega ter atingido o seu topo. Ou seja, não passar daquele nível. Cada vez o Chega vai se superando. E pergunto-te se um dia podemos estar aqui sentados com uma possibilidade de efetiva vitória eleitoral, ou continuas, de certa maneira, a acreditar que o crescimento do Chega se deve a uma situação muito particular e que os partidos, os dois principais partidos do sistema, vão conseguir manter-se, de certa maneira, maioritários neste Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que isso possa acontecer, embora em política tudo, quer dizer, a democracia é a liberdade de cada um votar em quem entende, mas tenho alguma dificuldade, mas acho que isto tem muito que ver com a campanha que foi feita pelo PS, com a liderança, e acho que de algum modo isto mostra que os portugueses, e já havia sondagens nesse sentido, os portugueses não acharam que esse Pinum Vivo era suficiente para ir a votos. Portanto, foi uma má avaliação que o PS fez ao fazer cair o governo, e acho que os políticos falam muito em ónus, de quem foi o ónus, e para mim é muito claro que os portugueses, a mensagem dos portugueses é que o ónus foi do PSD, da AD neste caso, do PS. Do PS. De quem levantou aquela lebre e de quem sempre insistiu naquela questão e chumbou a moção de confiança também. A Iniciativa Liberal esperava ser aquele bocadinho que faltava para uma AD ter uma maioria estável de governo e parece que ainda não é desta. Ainda é cedo, porque há umas projeções que eu coloco nos 12%. 12% será bastante. Mas neste momento é um bocadinho uma desilusão nos resultados oficiais que já existem. Mas acho que há algumas coisas em que vamos ter de esperar até ao fim da noite. Essa é uma delas, saber o verdadeiro peso da Iniciativa Liberal. De qualquer forma, está consolidadíssimo na quarta posição. Mas a outra é saber se o PAN fica ou não fica no Parlamento. Está ali saber se o Bloco, como é que fica a vida do Bloco. Inclusive a sondagem da CMTV mostra que o Bloco pode sair do Parlamento, o que Sim. também deixa a liderança de Mariana Mortágua em muito má posição. Sim, imagino. São duas pessoas que têm uma noite eleitoral muito complicada pela frente. Mas há ali uma inversão na esquerda, não é? Que temos o LIVRE muito mais destacado a assumir-se como... Já tínhamos tido essa tendência nas outras eleições e agora parece muito mais acentuada. O que eu acho que há a registar aqui é que estas eleições são o fim da maioria sociológica de esquerda, não é? As outras já tinham mostrado essa tendência, mas o PS teve 78 deputados e o PST ficou com 80, portanto, apesar de tudo, ficou ali próximo com a esquerda a perder, mas não se notava tanto porque os dois estavam taco a taco. Agora foi mesmo o fim dessa maioria sociológica.
Da Madeira deve chegar um novo partido à Assembleia da República, chama-se Juntos pelo Povo. Vamos ver, não sei. Eu apostei um jantar sobre esse assunto. Que vai ser... Que apostaste que entra ou que não entra? Eu apostei que não entra. Talvez parece que entra. Ao final da noite saberemos. Vou ter que pagar um jantar. Os resultados estão a ser atualizados minuto a minuto em público.pt. Cá esperamos por si na noite eleitoral do Público. Obrigado por nos acompanhar. Até já.